Bom dia, irmãos. Pela graça de Deus, novamente na nossa congregação, para prestarmos um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus e também aprendermos mais da Tua Palavra na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, uma escola que não pode jamais deixar de existir na nossa igreja, e a gente ora para que as outras igrejas também assim o façam. Hoje, domingo 8 de agosto, Dia dos Pais, parabéns para o nosso irmão Marcos, também o nosso irmão Luteira, que Deus continue abençoando o irmão nessa nobre, difícil, mas maravilhosa tarefa de ser pai, né? Uma responsabilidade que nós temos, porque os filhos nós sabemos que são do Senhor, e Ele nos dá essa responsabilidade de criá-los. E quando nós criamos os nossos filhos na doutrina e a demonstração do Senhor, agrada o coração do nosso Deus. Então hoje nós temos a alegria de poder criar os nossos filhos na presença do Senhor, coisa que no meu caso há 12 anos atrás não fazia. E pela graça de Deus, hoje eu tenho essa alegria de pelo menos tentar na medida do possível. E também a felicidade de já ter meu filho na presença do Senhor, trabalhando na obra do Senhor. Também a Letícia está sendo encaminhada na presença de Deus, e isso é motivo de dar glórias ao nome do Senhor. E você também que está aí na sua casa, ou que está vendo aí posteriormente este culto, você que é pai também, muito parabéns pelo seu dia, que você tenha aí um dia abençoado, ou você já passou o dia, que você continue do mesmo jeito que você foi no domingo, que você possa ser todos os dias da sua vida, se dando bem com o seu filho, com amor, com carinho, com dedicação. E muitas vezes a gente faz isso somente no dia, né? Aí passou o dia seguinte, já volta tudo. É igual o Natal, né? Natal tem aquele momento de confraternização, de cada um se
talvez pedir perdão para o outro, aquela família reunida, aquele negócio bonito. Se não, no mesmo dia, no dia seguinte, já começa a brigaiada tudo de novo, né? Quantas vezes nós já observamos isso e nós precisamos orar para que perdure, porque é importante e agrada o coração do nosso Deus. Vamos orar, irmãos? Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos nesta manhã, Deus, para como igreja do Senhor prestar um culto de adoração ao teu nome, Pai, e também aprender mais da tua bendita palavra, Deus, nesse tempo que nós estamos estudando sobre mordomia. Importantes lições, Pai, que nós já temos e nós ainda teremos sobre este assunto, que é de fundamental importância para nós, como crentes em Cristo Jesus, agirmos desta forma, Deus, olhando para o nosso próximo, fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, e que assim possa ser, Pai, que nós possamos aprender e principalmente colocar em prática no nosso viver, Pai. Obrigado por essa igreja ser uma igreja que preza pela escola bíblica dominical, Senhor. Obrigado pelos irmãos que tão zelosamente preparam as lições e nos passam as lições, Deus, e tem sido edificante para todos nós, muito Deus. E pedimos, Pai, que possa assim também acontecer com as nossas demais irmãs, co-irmãs, igrejas batistas, que possam também voltar aquelas que pararam de fazer, Deus, porque é muito importante, Pai, essa escola, para nós, a maior e a melhor escola do mundo, porque ela traz consequências eternas, Pai. Deus, nós somos gratos por mais esse dia que o Senhor nos concede, pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou, pelo despertar de mais uma manhã, Pai, onde a Tua Palavra ensina-nos que grandes são as misericórdias e são as causas de nós não sermos consumidos, Deus. Muito obrigado, Pai. Ao Senhor nós rendemos honras, glórias, louvores e toda a nossa adoração, Pai. Também, Deus, nós queremos também já agradecê-lo também pela semana de oração que nós tivemos aqui na nossa igreja. Pela graça do Senhor, nós estivemos aqui todos os dias, Pai, de segunda a sexta-feira, orando, clamando ao Senhor, nos prostrando diante da grandeza do Senhor, entendendo a nossa pequenez, entendendo, Deus, a nossa necessidade do Senhor e colocando, Deus, pedidos, agradecimentos diante do altar do Senhor. E sabemos, Pai, que o Senhor tem nos ouvido, que o Senhor tem nos atendido. Muitas vezes não é o que queremos, mas temos certeza, Deus, que é o que precisamos, Pai. Muito obrigado pelos irmãos que aqui estiveram conduzindo os cultos, Deus. Graças eu dou ao Senhor, Deus, porque temos irmãos que têm feito esse trabalho com zelo também, Pai, para a obra do Senhor. E cremos, Pai, que assim continuaremos fazendo, porque agrada o coração do Senhor, porque a Tua Palavra nos ensina que nós devemos orar em todos os momentos, falar com o Senhor, e o Senhor Jesus nos deixou este exemplo, Pai. Agora nós colocamos mais uma vez este culto diante do Senhor, esta EBD, e também, Pai, já pedimos ao Senhor mais uma vez pelo culto logo mais à noite, onde nós teremos aqui uma celebração de agradecimento ao Dia dos Pais, onde nós estaremos, Pai, orando, agradecendo ao Senhor pela vida dos pais, recebendo a Tua Palavra, Deus, e que o Senhor abençoe para que estejam todos os nossos irmãos, Deus, que aqui estejam também aquelas pessoas que nós convidamos, Pai, e que seja um culto que, primeiramente, agrade o coração do Senhor, e que, segundo Deus, possam fazer vidas serem transformadas pelo poder da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado, Deus. Honras nós daremos sempre ao Senhor, e assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir aos irmãos, então, que nós façamos a leitura de Provérbios, irmãos, lá no seu capítulo 4,
Eu estou fazendo a minha devocional em Provérbios, irmãos. Eu tenho passado por cada livro da Bíblia e agora neste tempo eu estou em Provérbios. E quando eu li aqui, eu estou em Provérbios, se eu não me engano, no Provérbios capítulo 8. Mas quando eu passei por este versículo 4, por esse capítulo 4, melhor dizendo, me chamou muito mais a atenção, irmãos, quando nós somos levados aqui pelo grande sábio Salomão, a importância de nós adquirirmos a sabedoria e nos apartarmos dos caminhos dos ímpios. Quão bom seria, irmãos, se a humanidade fizesse isso. Buscasse a sabedoria vinda dos altos e se apartasse, passasse de largo, de longe do caminho da impiedade, das coisas que desagradam ao Senhor. Então eu quero ler com os irmãos Provérbios 4, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: Ouve, filhos, a correção do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho do meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama-a e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possui, adquire o conhecimento. Exalta-a e ela te exaltará, e abraçando-a ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, irmãos. Então aqui Salomão nos exorta, meus irmãos, a adquirir a sabedoria e apartar-se do mal. Uma das maiores responsabilidades, meus irmãos, de nós pais, é encorajar os nossos filhos a tornarem-se sábios. Uma das grandes heranças, uma das grandes coisas que nós podemos fazer para os nossos filhos é falar com eles que eles precisam buscar a sabedoria vinda dos altos céus. Sim, precisamos da sabedoria humana, né? Precisamos estudar, precisamos fazer os nossos cursos técnicos, os nossos cursos superiores, adquirir a sabedoria também que o mundo nos oferece, mas não podemos deixar de mostrar para os nossos filhos a importância de adquirir a sabedoria vinda do Senhor. E se os irmãos observarem os versículos que nós lemos, meus irmãos, principalmente os primeiros, Salomão aqui está falando da sabedoria que o pai dele, Davi, orientou ele, né? Ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conheceres a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei.
porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele me ensinava e dizia: retenha as minhas palavras, o teu coração guarda os meus mandamentos e vive. Então aqui o Salomão falando sobre Davi, né? Davi orientava Salomão ainda quando jovem, da importância de ele conhecer as doutrinas, conhecer a palavra do Senhor e não se apartar dos ensinamentos da tua palavra. Agora, uma coisa muito interessante e importante para nós, irmãos, principalmente nós pais, né, estamos falando sobre os pais desse dia, é que não adianta a gente falar uma coisa, a gente mostrar para os nossos filhos que eles precisam buscar a sabedoria de Deus, que eles precisam buscar a sabedoria da palavra do Senhor, que eles precisam seguir os mandamentos da palavra de Deus, mas nós não fazemos a mesma coisa. Primeira coisa, nós precisamos dar o exemplo para os nossos filhos. O que não adianta eu falar para o meu filho que ele precisa conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, sendo que eu não vivo. É a mesma coisa eu estar com um cigarro na boca e falar para o meu filho não fumar, né? Eu estou bebendo alguma coisa lá e falar para o meu filho não beber. Bom dia, meu irmão. Então, como que ele pode na mesma hora falar: pai, mas não estou entendendo o senhor não, né? O senhor está com cigarro aí na boca e falando para eu não fumar? O senhor está com bebida aí na mão e falando para eu não beber? O senhor está falando para eu tratar bem quando eu casar a minha esposa, mas o senhor trata mal a minha esposa, a minha mãe todo dia. Então, meus irmãos, o maior ensinamento que nós podemos deixar para os nossos filhos, a palavra de Deus, mas principalmente através do nosso exemplo. Como nós falamos aí num vídeo que nós gravamos, e muitas vezes as pessoas falam: faço o que eu faço, mas não faço, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Para nós crentes não podemos usar essa frase, né? Faça o que eu falo e faz principalmente o que eu faço. Essa deve ser a frase de um cristão, de um crente em Cristo Jesus, porque as nossas palavras falam mais altas, as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. E quantas vezes, irmãos, nós observamos que filhos crescem e praticam coisas erradas, e a gente vai observando o anterior dele, a gente vai vendo algumas coisas, a gente vê que os pais foram grandes responsáveis por uma vida que o filho hoje está seguindo, porque ensinaram de forma errada. Talvez até tentaram ensinar de forma certa, mas viviam de forma errada, então não adianta. Então nós precisamos, meus amados irmãos, falar para os nossos filhos: adquire a sabedoria vinda dos altos céus, estude a palavra de Deus, busque do Senhor, viva uma vida em Cristo Jesus, mas principalmente, siga os meus caminhos. Tem até uma ilustração que eu me lembrei agora, não sei se eu vou lembrar dela direito. É mais ou menos assim, diz que o pai falou para o filho: meu filho, cuidado onde você anda, há vários buracos na caminhada. Aí o filho virou para o pai e falou: o senhor que tem que ter cuidado, pai, porque eu piso aonde o senhor pisa. Então é um bom exemplo, né? Então, se o pai pisar nos caminhos certos, o filho com certeza vai também entrar no caminho certo. Agora, se o pai pisar no buraco, o filho também vai. Então ele falou: não, pai, o senhor tem que ter cuidado, porque eu estou caminhando aonde o Senhor caminha. Então não existe nada, meus irmãos, que nós possamos fazer melhor para os nossos filhos do que mostrar para eles a importância de buscar a sabedoria. E interessante aqui também, irmãos, quando o Salomão diz que ele estava falando aqui da importância que o pai dele foi na vida dele. Apesar dos erros de Davi, e isso também a Bíblia é muito, muito maravilhosa, porque ela não escondeu isso de nós.
Mas Davi se arrependeu e já com Salomão, ele já estava vivendo uma vida mais ainda dedicada ao Senhor, como sempre foi, né? Ele teve aquele escorregão lá, mas se arrependeu. E Salomão mostrando aqui da importância que o pai dele teve na vida dele. Então nós, como pais, irmãos, precisamos assumir as nossas responsabilidades e, como nós falamos, os filhos são uma herança do Senhor, os filhos são do Senhor, mas Ele dá a responsabilidade a nós para criarmos na doutrina do Senhor. Então é muito bom, irmãos, quando a gente vê os filhos caminhando com os pais para estarem na igreja, quando a gente vê um menino igual o Gabriel, né, jovem ainda, seguindo os caminhos do Senhor. Fiquei muito feliz de ver ele orando aqui sexta-feira. A gente vê aqui um rapazinho já sendo criado no caminho certo, no caminho correto, né, irmã Quitéria? Isso é muito importante, como a irmã foi para o Luteiro, agora a irmã do Luteiro, já vê também a Manuela aí caminhando. Não há nada mais importante, irmãos. E hoje a gente observa que, infelizmente, muitos pais não têm essa responsabilidade de levar seus filhos para a igreja. Muitas das vezes até o filho quer ir, mas os pais acabam não indo. E nós precisamos pensar sobre isso, quais têm sido as nossas atitudes, porque, como eu falei sobre a EPD, que é a melhor e maior escola do mundo, que traz consequências eternas, os ensinamentos dos nossos filhos também. Quão bom é, meus irmãos, eu creio, né, quando nós estivermos lá no último suspiro da nossa vida, nós sabemos, estou partindo, mas os meus filhos estão no caminho do Senhor. Estou indo embora, mas meus filhos estão no caminho de Deus e logo, logo nós nos encontraremos. Isso eu creio, meus irmãos, que nós iremos partir muito melhor, saber que a nossa família está no caminho do Senhor. Mas então, meus irmãos, esse texto aqui, Salomão revelou como seu pai o encorajou a buscar a sabedoria quando ainda era jovem. Nós lemos até o versículo 4, no versículo diante ele continua falando, adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Promessa do Senhor para nós. Por isso que a palavra fala, né? Que quem honra pai e filho, seus dias são prolongados. Por isso que eu não creio muito, irmão, fazendo um parênteses aqui, né? De que nós já nascemos com um dia determinado. Para Deus, sim, Deus sabe todas as coisas. Mas a Bíblia é bem clara que se a gente honrar os nossos pais, as nossas mães, o nosso pai, a nossa mãe, é promessa de Deus que Ele vai prolongar os nossos dias. Não pode ser que a gente nasceu e vai viver, se a gente for rebelde, 50 anos, 40 anos, mas a partir do momento que nós passamos a honrar os nossos pais, a viver a sabedoria, Deus vai deixando-nos um pouquinho mais aqui neste mundo, até para que nós possamos também passar para os nossos filhos essa questão da sabedoria. Então, meus irmãos, esse incentivo foi levado a Salomão a pedir a Deus a sabedoria. Não foi à toa, meus irmãos, que Salomão lá, Deus chegou para Salomão e falou, pegue o que você quiser. Imagine Salomão, se Deus chega para nós hoje e fala isso, irmãos. Silvio, você pega o que você quiser, como se fosse lá o que sai da garrafa, vou falar, o gênio.
pode pedir o que você quiser, eu te darei. Será que nós teríamos a mesma atitude de Salomão? Ou a gente ia pedir casa na praia, fazendas e tantas coisas mais, uma conta bancária recheada? Salomão provavelmente pediu isso, irmãos, porque ele já foi crescendo, conhecendo a importância de adquirir sabedoria, foi crescendo, vendo o seu pai, da forma que ele agia, e ele falou isso. Ele deve ter pensado, né? Não, para mim a sabedoria é o suficiente. Eu já sou rei, Deus já me deu essa oportunidade, mas eu preciso da sabedoria para administrar esse povo tão grande, como ele disse, né? E aí Deus acrescentou a ele não só sabedoria, mas tudo aquilo mais que nós conhecemos. Então, meus amados irmãos, é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Eu tenho alegria, irmão, de dar um testemunho próprio aqui. Eu acho que até já falei aqui algumas vezes. Antes de conhecer ao Senhor, meu filho era pequenininho, talvez um pouquinho mais velho que a Letícia. Eu saía para o botequim para beber e oferecia bebida para ele. Bebe, filho, um golinho. Ainda falava para ele brincar, é remedinho, toma um remedinho para você ficar bom. Em casa, né, eu sempre tinha uma bebida lá em casa. E ele nunca provou, irmão. Eu não quero esse troço ruim, não. Graças a Deus por isso, né? E meu filho, que eu saiba, meus irmãos, ele nunca botou um álcool na boca. Hoje vai fazer 28 anos. Mesmo antes de ser cristão, ele nunca botou álcool na boca. Mesmo eu lá naquela época, dando um mau exemplo para ele. Então isso é uma exceção, né? Porque Deus já tinha um plano na vida dele, com certeza. Mas eu tenho certeza que muitos pais levam os filhos para os bares e oferecem, os filhos acabam bebendo, fumando, dá um traguinho, e acende cigarro do pai. Eu já vi isso, irmão, quando eu trabalhava no bar do meu time, quando eu era novinho, o pai pedia para o filho, acende cigarro para mim. Aí só acendia e dava para ele, mas só dele acender ele já começava a sentir. Então, tem exceção? Tem, né? Algumas vezes tem, e nós somos exemplo disso. Mas que não deve ser assim. A gente tem que ter a consciência. Para os filhos. Então, essa sabedoria, irmãos, essa forma de agir, tem que ser transmitida de pai para filho, de geração a geração. Né? Como a irmã Quitéria transferiu para o Luteiro está transferindo para os seus filhos. Daqui a pouquinho o Gabriel vai transferir para o filho dele, a Manuela vai transferir para os filhos dela, e assim vai criando-se aquela família debaixo da graça do Senhor. Para finalizar, irmãos, o final aqui do versículo, ele fala para nós, a partir do versículo 14, não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles no sono se não fizerem tropeçar algum. Então aqui o Salomão estava ensinando nesse mesmo capítulo, irmãos, ainda até o versículo 16 que nós lemos, que não só devemos ensinar a sabedoria para os nossos filhos, como também mostrar a eles que não devem entrar na vereda dos ímpios, não devem andar pelo caminho dos maus, é evitar, é passar longe. E o mais interessante que eu achei aqui, quando ele fala no 16, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Então aquela pessoa que é ruim, que é mal, enquanto ela não pratica aquela maldade, enquanto ela não pratica aquelas coisas erradas, talvez ela nem dorme por causa disso. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos também a fugir dessas coisas. Por isso a importância de nós observarmos com quem os nossos filhos andam, onde eles têm caminhado, com quem eles têm falado,
o que eles têm visto na internet, na televisão. Precisamos olhar isso, irmãos. Até mesmo os desenhos, precisamos observar o que nossos filhos veem lá na televisão. Talvez um desenhozinho que a gente acha que não tem problema nenhum, um desenho tranquilo. Se a gente prestar bastante atenção, tem coisas erradas ali. Tem aquelas famosas mensagens subliminares. E a gente precisa, às vezes, sentar e assistir desenho com eles, até para a gente ver o que aquele desenho está ensinando. E exortá-los a não ver aquele desenho mais, se for o caso, porque isso pode trazer consequências desastrosas para os filhos e, consequentemente, para a família. E outra coisa, meus irmãos, caso os seus pais nunca tenham ensinado o princípio da sabedoria a você, meu pai nunca falou de Jesus para mim, nunca me ensinou a sabedoria, nunca me incentivou a ir para a escola, nunca fez nada disso, nós não podemos deixar de fazer isso para os nossos filhos, porque os nossos pais não fizeram isso com a gente. A gente precisa agir de forma diferente. Porque muitas vezes nós já ouvimos falar, irmãos, pessoas, mas meu pai não preocupava em eu estudar, ele queria só que eu trabalhasse e ajudasse ele. E de mim se eu não ajudasse ele lá na labuta do dia a dia. Então meu filho vai agir da mesma forma. Nós precisamos ser diferentes, né, meu irmão? Principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos incentivar os nossos filhos a estudarem, a buscarem o conhecimento do mundo, mas principalmente o conhecimento da palavra do Senhor. Também para que eles, como eu disse, passem isso para os seus filhos. Então não podemos deixar de fazer o certo, porque um dia alguém nos ensinou o errado, e passando de geração. A gente não pode jamais, irmão, deixar que... E eu creio que aqui em Minas a gente ouve muito isso, né? Principalmente das pessoas que moram na roça. Não, meu filho precisa trabalhar porque ele precisa me ajudar aqui, precisa me ajudar no leite, precisa me ajudar no corte, precisa me ajudar na roça, enfim. Não tem tempo de estudar. Não tem nem como estudar. Aqui não passa ônibus, a escola é longe. Mas que assim não seja conosco, irmãos. Mesmo que a gente more longe de uma escola, a gente precisa incentivar os nossos filhos a estudar. Se tivermos condições e não tiver escola, pagar alguém para dar uma aula particular, aulas particulares, enfim. Porque o ensinamento ele é fundamental para o caráter da pessoa e a palavra de Deus. Por isso a gente lembra, né, da escola bíblica, começou com isso, né? Aquele moço via aquelas crianças lá no domingo sem fazer nada, fazendo um monte de coisa lá, brincando, talvez fazendo coisas erradas. E ele falou, por que não ensinar a palavra de Deus para essas crianças? E aí foi surgindo a escola bíblica. E pela graça de Deus, ainda existe hoje, em poucos lugares, é fato, mas existe ainda pela graça de Deus. Então que Deus nos abençoe, irmãos, a criarmos os nossos filhos, para que os nossos filhos cresçam também na presença do Senhor, para que os nossos filhos cresçam com caráter, sendo boas pessoas, sendo exemplos também para as outras pessoas, para que quando, repito, nós estivermos lá no momento final nosso, se der tempo, né, da gente pensar um pouquinho, uns minutinhos, segundinhos antes da gente partir, a gente pensar, Senhor, muito obrigado. Estou partindo, mas os meus estão no caminho do Senhor. Que assim possa ser e assim possa continuar. E logo, logo nós encontraremos. Assim como Davi disse, né? Eu gosto muito desse momento, irmãos, quando Davi passa 7 dias lá, se prostrando diante do Senhor,
clamando um profundo arrependimento, pedindo a Deus que salvasse o filho dele, o primeiro filho dele com Batseba, né? Mas Deus havia já falado que ele não sobreviveria, e que Deus fala, ele não muda, irmãos, e levou o menino. Aí Davi, muito sóbrio, falou aquela famosa frase: ele não pode vir mais a mim, mas eu irei a ele. Então a gente possa partir um dia, a gente espera partir primeiro pelos nossos filhos, né? Pelo menos é a ordem natural das coisas, e a gente possa no finalzinho lembrar: eu estou partindo, mas daqui a pouquinho meus filhos estarão comigo também. Amém, meus irmãos? Então vamos orar de forma de intercessão. Vamos colocar diante de Deus nossos pedidos, nossos agradecimentos. Mais uma vez aqui eu quero colocar diante do Senhor os nomes que nós temos aqui no caderninho. Vamos continuar clamando por esses nomes. Deus tem respondido às nossas orações, né? Nós temos aqui bastante nomes, eu não vou ler todos agora, mas Deus conhece cada necessidade dessas pessoas aqui. Deus conhece aquilo que cada um precisa. Tem pessoas aqui em tratamento de câncer, tem pessoas aqui em tratamento de outros tipos de doença, tem pessoas aqui recuperando da sua saúde, tem pessoas aqui necessitadas de recursos financeiros, recursos físicos, de alimentos, enfim, tem bastante coisas aqui que Deus possa estar atendendo esses pedidos, e nós cremos que Ele tem atendido da forma que Ele sabe o que é melhor para nós. E eu quero também colocar aqui mais uma vez, nesse dia, que Deus abençoa a todos os papais. Parabéns, meu irmão Ailton, pelo seu dia, que Deus continue abençoando o privilégio de ser pai, né? Isso é muito bom, e graças a Deus por isso. E vamos orar pelos pais também, irmão, daqueles que hoje não podem ver seus filhos, talvez estão encarcerados, ou o pai, ou o filho. Aqueles pais que perderam seus filhos nesse dia, ontem, hoje. Aqueles filhos que perderam seus pais, vamos colocar diante do Senhor também, para que Deus possa estar confortando esses corações. Vamos orar também para aqueles pais ou filhos que estão aí nas ruas, em situação de rua. Os motivos são diversos. Vamos orar também para aquelas pessoas para aqueles pais que não combinam com seus filhos, que possam nesse dia entrarem em acordo, viverem bem, mas não somente nesse dia, a partir deste dia. Então vamos colocar tudo isso diante do Senhor neste momento. Vamos colocar isso que nós aprendemos aqui de Salomão, para que nós, pais, possamos ensinar aos nossos filhos o caminho correto, e principalmente sendo o exemplo para eles, e que eles passem também para os seus filhos. E finalmente vamos pedir também aos nossos governantes que orem para a nossa população. Tem muitos pais também, irmãos, que hoje talvez choram por não ter o que levar para suas mesas, ou até mesmo os filhos que não têm o que dar, talvez um arrozinho com feijão para os seus pais. Nós sabemos que infelizmente existe. Os irmãos lembram, né? O irmão Marcos, o irmão Ailton, talvez o irmão Luteiro um pouquinho. Lá atrás nós falávamos, a partir do ano 2000, muita coisa vai melhorar. Essas coisas que acontecem agora, eu creio que a partir de que a gente vê que em vez de melhorar, tem piorado. E a tendência é... Então vamos orar por isso, irmãos. Os irmãos gostariam de colocar algum pedido, algum agradecimento? Irmão Ailton. Bom dia para os irmãos. Desculpe pelo atraso, tem um remédio que minha filha me deu lá e eu paguei. E chegou um rapaz lá, oferecendo uma ajuda social para a igreja, um treinamento, e acabei atrasando. Eu quero pedir, né, para a família do Roberto, que acabou falecendo, né? Hoje é o primeiro dia dos pais que a família vai ter a ausência do pai, né? Aí já falei com a filha de nós dois. É o Roberto Paulo que você infelizmente ele veio ao óbito. Vamos orar para a família dele.
Amém. Amém. Alguma coisa, irmão Marcos? Eu agradeço a Deus por estar nessa necessidade que estou. Amém. Por ter criado meus filhos com um princípio de sabedoria como Salomão. Amém. Quisera eu ter a sabedoria dele, né? Mas graças a Deus, bem ordenados, bem encaminhados na vida. Amém. Glória a Deus, né, irmão? Amém. Louvado seja Deus. A gente estava falando agora há pouco, né? Você já viu o filho e o filho dos seus filhos, né? Isso é uma bênção também, né? Quem já é avó, no caso do Senhor, que é avô, a irmã Téria também já é avó. O filho vai esperar um cadinho, né? O Gabriel está muito novo ainda, né? Oi? Dona Quitéria já é bisavó. É, bisavó, né? Verdade. Que bênção, né? Quem sabe um dia eu chego lá, né? Alguma coisa, meus irmãos? Agradecer, por favor. Agradecimento, né? Eu quero agradecer a Deus por esse dia e por essa semana que Ele tem me concedido, por esse dia por todos os pais. Amém. Glória a Deus. Alguma coisa, irmão Cristian? Pastor, peço oração por todos os pais, né, que Deus possa abençoar e dando sabedoria a todos eles, né? E peço também pelo meu primo, que está com pancreatite, internado no Rio de Janeiro. Então, já um senhor de 87 anos, que Deus possa, né, resolver a solução do problema dele. Amém. Amém. Alguma coisa, Gabriel? Pedir por todos os pais, né? Amém. Fernanda? Agradecer por Glória tudo. a Deus. Alguma coisa, Fernanda? Agradecer a Deus por nossas vidas, por tudo que nos concedido, pedir pelas pessoas que se encontram tristes, né, angustiadas, para que Deus venha inundar esses corações da paz, do amor, da bondade, pelas famílias. Amém. Eu pedi à irmã Fernanda que ore por nós, irmã, esses pedidos que nós colocamos aqui. Deus já acolheu todos, com certeza. Querido Deus e Pai, em primeiro lugar agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos aqui a tua oração. Gostaria de pedir ao Senhor, meu Deus, que nesse dia o Senhor esteja olhando por todos os pais. Amém. Em especial por aqueles pais que estão com seu coração entristecido por algum motivo, talvez por estar longe dos seus filhos, ou por nunca mais poderem ver seus filhos. Também daqueles filhos que estão sentindo a dor da perda dos seus pais nesse dia. Ou então que tem pais encarcerados, o pai desaparecido, ou que lutam talvez para ajudar seus pais livrados de alguma situação de vício. Pedimos encarecidamente que o Senhor esteja levando até essas pessoas a ajuda que elas precisam, meu Deus. Amém. Pedimos também por todas aquelas pessoas que estão enlutadas nesse dia, por todas as pessoas que se encontram em leitos de hospitais, que estão, tanto família quanto as pessoas, encontram-se angustiadas, procurando uma solução para o estado de saúde delas, que o Senhor esteja agindo e fazendo o que for melhor segundo a sua vontade. Amém. Também pedimos por todas aquelas pessoas angustiadas, entristecidas, em situação de depressão, com pensamentos suicidas, que o Senhor mova pessoas até essas pessoas que se encontram dessa forma, para que elas possam, aquelas que ainda não conhecem, possam conhecer a tua palavra, conhecer o teu amor e que sejam tocadas por esse amor incondicional e sintam a vontade sintam alegria, sintam vontade de viver, de usar a vida, que é um dom tão precioso do Senhor, para tocar outras vidas e que não sintam mais a necessidade, a vontade de findar suas vidas. É o que pedimos hoje e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar os irmãos para a gente cantar um hino ao Senhor. Engraçado que faz muitos anos que eu não sonhava com meu pai. Essa semana eu sonhei com ele. Meu pai que já partiu já em 97. Tem aqui quase 20 e poucos anos, né?
Eu sonhei com ele sexta-feira, se eu não me engano, no sábado. Vamos cantar o hino 301, irmãos? Um hino que fala da importância de nós crermos no nosso Pai maior, que é o nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus. Então, crer e observar, número 301 do nosso cantor. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo e bênção e paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo faz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem entrega maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé semeador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Que nós possamos ser fiéis ao nosso Deus, porque Ele é fiel para conosco, para com Ele mesmo. Vamos cantar ainda, irmão, do 410, aliás, 411, dia festivo, né? Nós temos hoje muito a agradecer a Deus por nós pais e também pelos filhos que têm seus pais, pelas famílias que hoje se reunirão para comemorar o Dia dos Pais. Então, um dia festivo hoje, com certeza. Que as famílias possam, né, irmãos? Que as famílias possam lembrar naquele momento ali que estiverem juntos, talvez almoçando, jantando, enfim, possam lembrar do Pai maior, que é o nosso Deus.
Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo com desejo temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a Ti. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vê o que nos fez o Rei dos Reis. Vamos cantar de novo a estrofe 4, irmãos. Só que no lugar de igreja vamos colocar os pais. Vamos ver se vai dar certo. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que os pais sejam sempre consagrados só a Ti. Amém? Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que os pais sempre sejam consagrados só a Ti. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vê o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Que nós possamos ser consagrados sempre ao nosso Deus. Irmão querido, vamos estar com a palavra. Que Deus abençoe o irmão para nos trazer mais uma lição da palavra do Senhor. Aumentou a amarelinha aí, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. É sempre um motivo de alegria estar reunidos com os irmãos. Vai baixar mais um pouquinho, velho. Amém. E compartilharmos dessa lição que tem sido maravilhosa. Todas são, né? Mas essa em especial porque muitas vezes, somente nos dias atuais em que vivemos, entendemos de certa forma, não sei se errado ou se entendemos aquilo que queremos entender, com relação às bênçãos materiais da parte de Deus, nós invertemos os valores, achamos não que somos mordomos, cuidadosos, não sei se a palavra é essa, cuidadosos das coisas de Deus, mas muito pelo contrário, achamos, ou tem igrejas, principalmente tem igrejas, algumas neopentecostais, que
acham que Deus são mordomos dela. Obrigado, Fernando. E invertem-se os valores. Tem uma música que eu gosto muito, do grupo Logos, que diz que tem um refrão dela, uma parte dela que diz que o mundo está de um jeito que queremos ensinar a Deus como trabalhar. Quem antes era servo, hoje acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Então, essa lição tem sido de grande valia e ajuda nesse sentido. O texto base dela se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, na tua presença, Deus, graças te damos por esse dia maravilhoso, especial porque é o dia dos pais, Senhor, e por muito temos a agradecer, ó Pai, porque uns ainda têm os seus pais, outros não têm, mas com certeza todos nós que estamos aqui esta manhã temos o nosso Pai espiritual, que é o Senhor, que nos concedeu o privilégio de estarmos aqui no intuito de aprendermos mais de Ti, ó Pai. Não há graça maior nem melhor que essa. Amém. Pai, segundo a Tua vontade nesta manhã, Deus, de mim não tenho nada para oferecer ao Teu povo, Pai. Muito pelo contrário, careço muito de aprender de Ti. Sou limitadíssimo, Senhor, e preciso tão somente ser um instrumento nas Tuas mãos. Então faz segundo a Tua vontade. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos, ó Deus. Que venhamos sair daqui, ó Deus, não da forma que entramos, mas mais conhecedores do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Amém. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos, porque cremos que o Senhor nos escuta e nos abençoa segundo a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Então, 1 Pedro, capítulo 4, o versículo de número 10, diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos, multiforme graça de Deus. Olha que interessante. Administre aos outros o dom da forma que recebeu. Como que recebemos, irmãos, esse dom? Pela misericórdia de Deus, de graça. Tem pessoas que têm cobrado muito caro por isso. E a lição se inicia assim: o termo mordomia sofreu uma deturpação ao longo do tempo, devido ao seu mau uso. O termo passou a ser usado referindo-se a regalias e favores concedidos, especialmente pelos que detêm o poder. Quando a Bíblia ela nos fala sobre sermos mordomos de Deus, ou das coisas de Deus, significa, amados, que nada do que temos é nosso. Não temos nada. Como a parábola dos dons diz, o rei, ele ausentou-se e deixou os seus servos responsáveis, uns por 30 moedas, outros por 10, outros por 2, outros por 1. Moedas essas que são os dons espirituais que Deus nos deixou, a sua graça, a sua misericórdia. E dentre nós tem pessoas que têm usado esses dons para multiplicar, fazendo aquilo que Paulo falou, buscando outros dons, e tem passado os seus conhecimentos, que na verdade nem são seus, são da parte de Deus, no intuito de que outras pessoas também recebam e passem para frente. Outros têm escondido, têm enterrado com ele. Os que têm enterrado, no dia que Deus voltar, no dia que Jesus voltar, vai ouvir da parte dele: apartai de mim, não vos conheço. Porque você, sabendo como eu era, ainda escondeu, não cuidou. E o pior, tem pessoas que nem escondido têm. Não sei se é pior, se está no meu... Porque segundo a Bíblia não tem pecado maior nem menor diante de Deus, mas humanamente falando parece pior. Tem pessoas que
não tem escondido, mas tem usado como se fosse dela, né? É o caso daquele funcionário que está trabalhando no Lava Jato e pega uma Ferrari e sai andando por aí dizendo que é dele. E na verdade está só lavando o carro. Tem cristãos por aí que têm profetizado. Eu não sei se os irmãos... Há um tempo atrás eu recebi um áudio de WhatsApp que eu fiquei horrorizado com ele. Não sei se o pastor chegou a receber. De uma determinada senhora, que eu nem convém falar o nome, cobrando por profecias. Dizia, um determinado valor eu orava, por outro valor eu orava e profetizava, por outro valor eu orava, profetizava e dava garantia de que ia acontecer. A Fernanda ouviu isso. E por um determinado valor, ela, quase igual a essas cartas de tarô que a gente vê na rua aí, que diz que traz um marido de 7 dias, tá? Parecido com isso daí. Então, são dons espirituais, amados, que pelo menos, não sei nem se tem, mas se tivesse, é pertencente a Deus, né? Não existe profetas nos dias de hoje. Segundo a Bíblia falou, Jesus falou, eu acredito, o último profeta foi João Batista. Existem dons de profecias, mas que vem da parte de Deus, no qual Ele dá para quem quer, quando quer, na hora que Ele quer, segundo a sua vontade, seu amor e sua misericórdia. Então, quando entendemos essa lição maravilhosa que nos fala sobre a mordomia, ou sermos mordomos da parte de Deus, essa principalmente que tem por título a generosidade no cuidado, confundimos as coisas antes. Tem pessoas que de tanto ser usado por Deus passam a se usar sozinho, né? Fala aquilo que está no coração dele, fala aquilo que acha. Eu já vi pregadores às vezes estar chateado com alguém da igreja e usar o culto para mandar indireto para o povo. Assim como tem pessoas que estão com a vida toda deturbada e às vezes o pastor está falando de acordo com a Bíblia, ele fica emburrado de dar, o pastor está falando de mim. Quando é indireto ainda tá bom. Oi? Quando é indireto ainda tá bom. Eu ultimamente eu virei o alvo da igreja, em vez das pessoas olhar para o pregador da igreja e olhar para mim. Olha aí. Era direto para mim, não era indireta, mas era direto. Por isso que depois de 32 anos eu fui ausentar. Olha porque isso. eu tinha uma semana abençoada até o domingo. No domingo eu era amaldiçoado. E Tiago fala sobre isso. Ele diz, olha, o navio ele é controlado pelo leme. Até os bichos selvagens são controlados pela boca, mas a língua, o menor dos músculos, não tem quem controle ela. Diz que a mesma boca que abençoa, abençoa, fala bem de Deus, é que maltrata e fala mal dos homens, que é imagem e semelhança de Deus. As pessoas perderam o controle disso. Amados, eu tenho 36 anos, não tanto quanto alguns irmãos que tem aqui. Já tive a oportunidade de passar por algumas igrejas, que fique claro, né, que eu não mudava de igreja tipo assim, vou para aquela que me abençoa mais, ou que me abençoa menos, igual algumas pessoas fazem. Não. A maioria das igrejas que eu saí foi porque realmente eu mudei de estado. Eu morava no Pernambuco, depois fui morar no Espírito Santo, depois fui morar no Rio de Janeiro. E agora estou morando aqui, né? Então não teve isso não. Não fui perseguido, como no caso do nosso amado irmão Ailton, um homem de Deus, conhecemos o coração e a índole dele. Mas eu tenho o privilégio de falar que foram pouquíssimas igrejas que eu... O privilégio e a tristeza ao mesmo tempo, de falar que foram pouquíssimas as igrejas que eu participei que falam a palavra de Deus igual a nossa. Da forma que está aqui, irmãos, na Bíblia. Não é alterada uma vírgula dela. Não é. Temos pastores completamente comprometidos com a palavra de Deus. Uma igreja que a direção dela vem de cima para baixo e não ao contrário. Não é o contrário. Não vai da nave do tempo para o céu. Com a desculpa no versículo que está lá em Mateus
16, que diz assim: olha, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Aquilo que você orar pedindo a Deus crendo vai acontecer. Existe um contexto depois dos versículos. Por que eu estou entrando nesse mérito antes de entrar na lição principal? Porque determinada igreja, assim como determinados irmãos, pegam um versículo isolado da parte da Bíblia que diz assim: tu és Pedro, sobre pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vai prevalecer sobre ela. Existe um jogo de palavras. O nome Pedro significa pedra, ou seja, uma pedra pequena. Mas depois da vírgula vem de sobre Petros, que é um rochedo grande, que no caso era Jesus, e a porta do inferno não prevaleceria sobre ela, no caso Cristo. Porque se isso fosse verdade, a igreja de Deus já estaria sendo destruída naquele mesmo dia, porque o mesmo Pedro que confessou a Cristo, no versículo seguinte, diz assim: olha, não, Jesus, que o Senhor não seja crucificado, a gente vai estar contigo. Aí Cristo olha para ele e diz assim: olha, está amarrado, está atrás do Satanás. Quer dizer, o mesmo Pedro que tinha confessado a Cristo já estava sendo usado por Satanás logo em seguida. E por que isso? Porque somos falhos, irmãos. Somos falhos. Então, há necessidade de estarmos sempre na qualidade de mordomos de Deus. Somos servos de Deus, filhos de Deus. E como filhos de Deus, com a sua permissão, veja bem, com a sua permissão, podemos usufruir das suas bênçãos, das suas maravilhas e dos seus dons. Mas sem a sua permissão, não. Sem a sua permissão não tem como fazer isso. Irmão, eu perdi solos, como sempre, essas dores. Eu liguei um canal madrugada lá em casa, desses pregadores aí da mídia, e ele citando a comunidade dele, entrar a Deus, com Deus no tribunal, levar a Deus no tribunal, justificando que eles são fiéis dizimistas para receber a bênção que ele recebeu. E se baseou naquele texto lá de Isaías 43, 26. Depois vocês leem em casa e fazem uma reflexão. E citando a comunidade, levar a Deus em juízo, no tribunal. Vocês têm que levar a Deus no tribunal. Porque Ele que mandou, porque vocês são dizimistas. Vocês são ofertantes. Com base em versículos isolados. Olha, você me tirou o sono, né? Então a multidão ouvindo aqui. Com base em versículos isolados. Usando Malaquias 3,10. Faz prova de mim sobre isso. Não precisa, irmãos. Quando Deus diz isso, veja bem, quando Deus diz assim: fazei prova de mim sobre isso, isso significa que a própria Bíblia diz isso, que Deus, preste atenção, Deus, não achando por quem jurar, porque a sua soberania é suprema, Ele jurou por Ele mesmo. Quando Deus diz: fazei prova de mim sobre isso, é como se Ele dissesse: você nem vai precisar fazer, porque antes que você precisa, eu já vou estar te abençoando, segundo o que você precisa. Porque se tudo isso fosse verdade, amados, se esses versículos isolados valessem de alguma coisa, Jó não tinha passado pelo que ele passou, né? Paulo teria sido curado de espinho na carne dele. Porque a maior bênção que você pode receber da parte de Deus é a salvação. E o maior privilégio é caminhar ao lado dele, seja em situações boas ou em situações ruins. E tem até uma comparação aqui que o moço faz sobre o ser mordomo, que nós imaginamos os mordomos daquela pessoa que faz tudo pra gente, ou até aquele assassino daquele joguinho que tem lá. Mas o principal, ele começa assim: vejamos o que a Bíblia tem a nos dizer sobre mordomos, e cita aqui 1 Pedro 4,10, que diz: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Essa versão aqui está até mais atualizada do que... é para servir, amados, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A gente recebe o dom de Deus para servir. Servir que o Filho de Deus, como Deus, a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus e estava com Deus.
E tudo que foi feito por Ele. Sem Ele, nada que foi feito teria sido feito. Quer dizer, desde o princípio da fundação já tinha Cristo, né? Ainda antes que houvesse dia, Ele já era. E na qualidade de Deus, como Paulo fala, ele diz: olha, tende em vós o mesmo Espírito que Cristo, que subexistindo na qualidade de Deus, não ousou por usurpação ser melhor que Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tornando-se em figura humana. Quer dizer, ele era Deus e se fez humano, e se submeteu à morte de cruz. Não foi qualquer morte, amados. Quando a pessoa pensa assim em cruz, você vê alguns cristãos com a cruz lá, simbolizando a morte de Cristo, mas a cruz era sinônimo de vergonha. É sinônimo de vergonha. As piores pessoas naquela época é que era crucificado, não era qualquer um não. Pessoas eram condenadas à morte, pessoas morriam, pessoas eram condenadas a trabalhos forçados, mas crucificados eram as piores pessoas da época. E Jesus, ele foi crucificado por nós. E quando imaginamos a crucificação, uma vez eu fiz um estudo mais apurado sobre a crucificação, amados. Eu fiquei com angústia no meu coração durante meses, porque a consumação da crucificação no terceiro dia foi o menor das dores que Cristo sentiu. Ele foi espancado durante toda a noite, teve espinhos de uma determinada árvore de mais de 7 centímetros de tamanho, chegando talvez a 14, que foi fincado na cabeça dele. O chicote que usaram para chicotear Cristo não foi um chicote normal, foi um que nas pontas dele tinha pedaço de chumbo e osso. Humanamente falando, se Cristo não tivesse morrido da crucificação, ele teria morrido pelos chicotes, porque aquelas feridas não iam ficar melhor. Não tinha como ficar melhor. Ele foi humilhado. E se essa falsa verdade tivesse algum pingo de coerência nela, se você sendo fiel a Deus, você tem por autoridade questionar a Deus, a ponto de Deus fazer o que você quer, Deus teria mudado o cativeiro de Cristo, quando Cristo diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E muito pelo contrário, irmãos, quando Cristo estava lá naquele momento de crucificação, até o próprio Deus ficou em silêncio, porque sobre ele estava todo o pecado nosso, nosso pecado. Quando Cristo diz assim: Pai, por que me abandonaste? Que eu já vi pregador dizendo: não, mas Deus não abandonou. Não, sim, irmãos. É clara a palavra de Deus. Mas não por Cristo, foi por nós. Sobre ele estava todo o nosso pecado. Mas ele passou por aquilo sozinho, por mim e por você. E hoje, querer tratar a única pessoa que nos amou pelo que nós somos, com todos os nossos defeitos, falhas, como servo, é cômico. Chega a ser engraçado. Não faz sentido. Nenhum mesmo. Você vê que Cristo, subsistindo como Deus, Filho de Deus, se fez humano e veio para servir. Passou fome, sede, necessidade. E quando teve as oportunidades que ele teve de usar dos dons que Deus tinha concedido para ele como humano, o que é que ele faz? Ele cura, expulsa demônios, multiplica pães para as pessoas que estavam com fome, porque naquela época tinha pessoas ali que passavam semanas com Cristo sem ir para casa para poder ouvir da palavra dele. Então Cristo, quando multiplicou aqueles pães e os peixes, não foi para aparecer, foi porque o povo estava com fome mesmo. E tenha certeza que se ele tivesse despedido aquele povo na situação que estava, talvez tivesse pessoas que nem conseguissem chegar em casa, de tão debilitado que estava. As pessoas não param para analisar essas coisas. Tinha mães ali que estavam com seus filhos, as crianças deviam estar morrendo de fome. Imagina uma criança feita Manuela aqui com 1 hora de culto, 30 minutos, o culto já fica boia, mãe, boia. Agora imagina uma semana, 4 dias, 5 dias, aquele menino lá e os pais ouvindo de Cristo, como é que não estavam com as crianças? As pessoas não param para analisar isso. Ah, mas a Bíblia não diz isso não precisa, irmãos.
De 5.000 homens, fora mulheres e crianças, significa que tinha mulheres e tinham crianças. E se tinha criança chorona, birrenta. Mas ainda assim, Cristo multiplica os pães para as pessoas. E quando questionado, o pai, quando questionado por Pedro, pelos discípulos, disse assim: Senhor, tu tem que pelo menos comer. Quando ele estava lá evangelizando a mulher samaritana, ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Meu irmão, o nota é o seguinte: o egoísmo é o mal da humanidade. Meu irmão, já pensou, esses milionários que estão fazendo viagens espaciais, o dinheiro que eles gastam com armamentos, etc., aquelas países da África que eles estão passando fome, mas o egoísmo Está absurdamente, né? Você vê que essas pessoas têm caçado meios de transporte espaciais, porque já deve estar procurando o planeta, sabe que o nosso já não tem mais solução mesmo, não tem jeito. Aí, em vez deles gastarem o dinheiro dele para tentar consertar a porcaria que estão fazendo aqui, eles já estão procurando outro. Porque sabe que esse já está com dias contados. Graças a Deus que Cristo está perto de voltar. O conceito seria exatamente a diminuição dessa desigualdade social. Né? Pois é, mas ninguém está disposto a ser investir na educação, na saúde, na segurança pública, né? Escolas, hospitais, é isso aí. Né? Mas ninguém está disposto a abrir mão. Ninguém quer ceder. Você Nessa vê... pandemia você não viu nenhum político falar: eu vou tirar pelo menos o meu 13º para investir na nação. Não, mas o 13º, o 15º, o 4º. As pessoas que dizem que estão brigando pelos pobres, que tem que ter igualdade social, estão querendo aumento. Os políticos estão querendo aumento. A pessoa diz que foi eleito para cuidar de alguma coisa, mas já quer aumento. Ganhando para trabalhar um dia por semana. Quando trabalha, né? Quando trabalha. A pessoa reclama de: não, tem que diminuir a poluição, não sei o que, mas tem 4 carros dentro de casa. Em vez de sair as 4 pessoas num carro, sai cada um em um. O camarada reclama de como é que está a situação, mas não consegue tomar um banho frio. Eu não estou falando só dos rostos, não, irmão. Eu também, nesse frio que está, eu só tomo banho quente. Mas você tem noção do problema que é você construir uma hidroelétrica, a devastação que causa na natureza? E isso somos nós, os seres humanos. A gente quer melhoras, mas quer que as pessoas se responsabilizem por elas, e não nós. Diz assim: mas tem empresas que é boazinha, que, poxa, está plantando árvore, está plantando isso. O ser humano é o único ser vivo que não contribui em nada para a natureza. Cada um tem seu papel, o nosso é só destruir. E tudo isso seria resolvido, amados, se as pessoas servissem a Deus. Igual o hino. Se todos servissem a Jesus, que bom seria. E se nós amássemos o próximo como a nós mesmos, a gente não ia querer fazer isso. Primeiro significado da palavra mordomo. Primeiro tópico, significado da palavra mordomo. O significado da palavra neotestamentária, traduzida por mordomo, é administrador da casa. Alguém pode ler, por favor, Lucas capítulo 16, verso 2? Lucas 16, 2. Então, mandando chamar, ele disse: e é isso que eu ouço, a teu respeito. Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Tem que prestar conta, irmãos. O mordomo era aquele que se encarregava da responsabilidade de ordenar corretamente os assuntos do interesse do seu senhor. Era um servo responsável e de confiança. Isso é o que somos diante de Deus, ou pelo menos o que deveríamos ser. Entendo eu que, como mordomo da parte de Deus, quando vemos que há uma necessidade na casa de Deus, nos reportamos ao Pai para que o mesmo nos ajude, para que possamos sanar aquela necessidade. É como não sei, um empregado doméstico que vê que está faltando alguma coisa nas contas e
pega dinheiro com o seu patrão para ir e repor aquilo que está faltando, mediante o que está faltando na casa. Não é aquele cara que acha que quer um carro novo e chega e diz assim: olha, chefe, está faltando um carro novo para mim. E tem deles que nem pede, chega e pega. É isso que está acontecendo na nossa sociedade, principalmente na sociedade atual. As pessoas não querem Deus. Deixa eu melhorar. As pessoas não querem o favor da salvação de Deus. As pessoas querem o serviçal. As pessoas querem uma autoridade suprema para fazer aquilo que ele quer. Como o pastor estava falando aqui, eu estava imaginando, as pessoas querem um gênio da lâmpada, né? As pessoas querem sacudir a lâmpadazinha e dizer: eu quero ficar rico, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não está disposto a cuidar daquilo que é de Deus, que é um privilégio maior. No Antigo Testamento, um típico exemplo de um mordomo responsável foi José. José foi um mordomo responsável. E por que José era um mordomo responsável, amados? Porque em nenhum momento ele inquiriu ou ele quis ter para ele aquilo que era do seu senhor. Então somente ele administrava. José foi vendido como escravo, destacou-se a ponto de Potifar pegar ele. Por quê? Porque ele era fiel naquilo que ele fazia, principalmente fiel a Deus. José foi colocado na casa de Potifar e tomava conta direita da casa de Potifar. E quando teve a oportunidade de usurpar aquilo que Potifar tinha, ele não quis, porque ele era fiel. E por isso foi condenado à prisão. E eu costumo dizer isso, irmãos, é uma das passagens mais maravilhosas que existe na Bíblia. Olha, enche meu coração em saber o tanto que Deus abençoa a pessoa que é fiel. Você não precisa pedir. Ah, mas Deus disse para a gente pedir. Sim, disse para a gente pedir a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade, os seus dons espirituais. Questão financeira, irmão, se realmente houver uma necessidade, se eu preciso funcionar uma porta de emprego, pode ter certeza que Deus vai fazer. Mas, olha o exemplo de José. Você não vê José pedindo a Deus: Deus, eu quero ser rico, vou ser milionário. Sempre que José tinha oportunidade de conversar com Deus, ele pedia para voltar para a casa dele. Inclusive, quando ele, pela misericórdia do Senhor, revelou o sonho do povo, que ele diz: olha, não é de mim que vem esse dom, é de Deus. Ele deu a autoridade de Deus, que é de Deus. Ele deu a glória, a honra a Deus. Ele diz assim: olha, tão somente se lembra de mim quando tu estiver perto do rei, porque eu estou aqui, mas eu não sou daqui não, rapaz. Olha, eu preciso voltar para a casa dos meus pais, eu preciso voltar para a minha terra. E quando o governador já que ele olha os irmãos dele achando que ele ia se vingar, ele diz: olha, um dia Deus vai levantar alguém que vai libertar-me daqui. O pessoal achava que estava tudo bem só porque não era escravo ainda. Mas diante de Deus eles já estavam sendo escravizados. Naquela época pelo dinheiro, pela vida boa. Tem cristãos hoje que são escravizados pelo dinheiro e percebeu. Então José já tinha percebido aqui, diz assim: olha, mas quando a pessoa for levantada por Deus, deixa meus olhos aqui, não tire isso daqui. Eu não sou daqui. E tem cristãos que não pertencem a esse mundo, mas quer estar aqui. Mas sabe o exemplo de José, irmãos, que me deixa de coração cheio pelo poder de Deus? José estava luto na cadeia. A ponto de o carcereiro botar ele para administrar. José, olha, nos dias de hoje, irmãos, em pleno século XXI, que as pessoas conseguem, países feitos Japão, que plantam em locais que praticamente é infrutífero, né? Não existe nenhum estado no mundo que consiga fazer com que dê lucro numa cadeia. E naquela época José estava administrando. Você tem noção do rombo que é os cofres públicos, os presídios que tem hoje em dia? Tem que dar auxílio, reclusão, tem, fora os desvios de verbas públicas que tem lá também, prejuízo que dá. Uma vez eu estava lendo um artigo que cada pessoa que está presa custa o governo, isso foi em 2017, 2016, se não me falha a memória, que eu li, custa R$2.600 cada um. Isso fora o auxílio reclusão. E naquela época José estava dando lucro.
Sabe por quê? Porque ele era fiel a Deus. Ele administrava as coisas. Ele tinha consciência que não era dele. Não era aquele funcionário que trabalha no caixa de uma loja e quando termina o resto do dia ele vai e pega 50 reais. Não, isso aqui é para eu fazer um lanche, não vai fazer falta. Não, não é seu. José não fazia isso. Segundo ponto, as características que definem ou distinguem o mordomo cristão faz a diferença. O mordomo cristão é alguém que é nascido de novo, ele teve a vida mudada por sua entrega pessoal a Cristo. Foi uma questão de escolha, ele escolheu a Cristo. O mordomo demonstra algumas características que são: a letra A, reconhece que Deus é dono de tudo o que existe, viveu a si mesmo como mordomo de Deus. Está lá em Deuteronômio 10:4, que diz assim: ao Senhor, seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nele existe. Uma das primeiras características do mordomo de Deus é saber que tudo é dele, inclusive você e ele. Somos dele. Segundo ponto, compreende que Cristo é seu Senhor. Veja bem, irmãos, quando aceitamos o sacrifício de Cristo, Cristo ele olha e diz assim: olha, já não vos chamo mais de servos, chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas o amigo sabe. Em outras passagens, ele nos chama de filho, como Paulo diz que a gente recebeu um espírito de adoção. Mas, amados, quando Cristo ele foi assunto aos céus, foi-lhe dado todo o poder, toda a glória, de modo que não há diferença entre ele e Deus. Então entenda, Cristo é seu Senhor, como Senhor, amigo, mas Senhor, há uma diferença. Eu, você, estamos aqui, Cristo está aqui. Para chegar a Deus tem que passar por Ele. É a mesma coisa do pai, pode ser amigo do filho, mas nunca vai deixar de ser pai. Isso aí, é desse sou jeito. amigo da minha filha, mas na minha condição de pai, eu tenho que exercer como pai. Eu falo isso com meu filho direto. Ó filho, eu sou teu amigo, quero que você converse comigo, mas antes de ser seu amigo, eu sou seu pai. E se eu tiver um dia que escolher entre ser amigo e pai, eu vou ser pai, porque eu estou aqui na qualidade de pai, eu não vou descer aqui para ser amigo. Eu posso ser sim, quando as condições me permitem ser. Mas se algum dia tiver que dar uma puxada de orelha, vai ser puxada, não tem para onde. Cristo é Senhor. Terceiro ponto, letra C. Esforça-se em perceber o propósito de Deus para a utilização de cada bem material que possui. Alguém pode ler Lucas capítulo 12, versículo 42 ao 43, por favor? Disse o Senhor. Capítulo 12, versículo 42 até o 43. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Viu? Ele se esforça para perceber o propósito de Deus. É aquele camarada que está sempre atento à voz de Deus e que tem consciência que precisa servir a Deus independente de onde ele esteja. Por quê? Quando Cristo voltar, irmãos, ainda ontem, Gabriel estava comigo no carro, conversando com um irmão lá que trabalha comigo. Imagina, veja só, para quem está esperando a vida de Cristo, vai ser um dia maravilhoso.
Mas imagina o desespero da maioria das pessoas que se dizem cristãos, que acham que vai ter mais um dia para melhorar a sua vida. Que é aquele servo que não é bom e fiel, que não está colocando a quantidade certinha de ração, que não está esperando o seu Senhor, que não está fazendo a vontade dele. Aquele servo que estava pegando a casa de praia do seu Senhor e dando festa, achando que ele ia passar mais um mês de férias. Não, quando ele estiver perto de vir, eu arrumo a casa dele aqui, fica tudo certinho. Não se veste até a roupa. Até a roupa. Usa o perfume. Aquele servo que não é muito fiel, não está atento às coisas do seu Senhor. E o quarto ponto, amados, por fim, que assume os propósitos de Deus como estilo de vida. Tem pessoas que entrou no Evangelho, mas o Evangelho não entrou nele. Só utiliza versículos bíblicos quando convém. Outra vez eu ouvi a pessoa dizendo, o dízimo é questão de ponto de vista. Porque se a gente analisar a Bíblia, era na época que era da tribo de Levi, a gente tinha que separar porque tinha aqueles sacerdotes, e a igreja vai ver de quê, gente? De vento. Ué? Como é que paga a luz? Como é que paga aluguel? Como é que... Gente, pelo amor de Deus, velho. E na época da graça não teve o caso de Ananias e Safira, não? Passaram direto por aquilo dali, não prestaram atenção. Só utiliza quando convém, quando não assume o propósito de Deus para a sua vida, não respira Cristo. Eu preciso ser cristão, principalmente quando as pessoas não estão me vendo. Porque quando eu sou cristão, quando o pastor não está olhando para mim, significa que eu tenho a consciência de que, independente de onde esteja, Cristo está do meu lado. Porque pessoas que esperam oportunidade para não ter o irmão perto, para não ter o pastor perto, para poder fazer aquilo que ele se sente bem fazendo, que é pecar, são pessoas que não acreditam que Deus é onipresente. Só pode. Porque eu posso esconder o meu eu do pastor Silvio, do irmão Ailton, do irmão Marcos, mas na frente de Deus eu posso fazer o que eu quero, porque certamente não acredito que Deus está ali vendo, porque se acreditasse na presença de um Deus onipotente e onipresente, que vê tudo e onisciente, sabe de tudo, está em todo canto, não ia aproveitar a oportunidade de supostamente estar só para poder pecar. Cristãos buscam, alguns cristãos buscam essa oportunidade. Está na igreja um santo. É uma maravilha. Chega em casa, já chega lutando karatê, batendo todo mundo, xingando, dando mau exemplo, comprando, não pagando. Não assumiu o propósito de Deus como estilo de vida, não. Eu tenho que ser assim. Por quê? Porque Cristo era assim. Essa semana eu estava falando em relação ao trabalho, que eu falei que eu desanimei de trabalhar para a prefeitura, porque às vezes, para empresas grandes, porque às vezes tinha que dar um dinheiro para fiscal, tinha que dar dinheiro para não sei quem, e eu achava aquilo errado. A pessoa dizia, não, mas aí tu coloca um encarregado, alguém responsável que faz isso. Qual é a diferença? O cara vai estar fazendo aquilo que era para fazer e vai estar errando do mesmo jeito. Mas aí não vai ser você. Mas aí não é errado não, porque tu está fazendo o teu serviço certo, é a pessoa que está pegando. Aí eu falei assim para a pessoa, disse, tá bem. Ainda que se o que você está falando fizer sentido, deixa eu te fazer uma pergunta. Como cristão, você já leu a Bíblia? Falou já. Tu imagina Cristo hoje, nos dias de hoje, se Cristo estivesse aqui, Cristo fazendo isso? Tu imagina Cristo, ele subornando um fiscal para poder pegar uma obra? Tu imagina Cristo superfaturando uma obra para poder dar dinheiro a político corrupto? Não, mas Cristo é Cristo. Então, por que Cristo tinha que fazer aquilo e eu que tenho que seguir o exemplo de Paulo, que segue o exemplo de Cristo? Porque o exemplo de
Paulo, irmão, porque foi isso que Paulo disse. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Estou citando o que ele falou. Você tem que ser cristão, irmãos. Não é só quando está na igreja. Temos que ser cristão, não é só quando estamos na igreja. É principalmente quando estamos fora. Eu não lembro alguém falou isso, eu não lembro quem foi, mas é uma frase que faz muito sentido, que diz assim, ó, você é aquilo que você esconde de todo mundo. Você é justamente aquilo que você esconde de todo mundo. Terceiro ponto, mordomia e generosidade. Na perspectiva bíblica, há uma intricada relação entre mordomia e generosidade. Uma vez entendido que somos seres criados e que Deus é o Senhor de todas as coisas, tornamos-nos solidários para com a necessidade do próximo. Generosidade é um estado de espírito que nos leva a agir com bondade, cordialidade e simpatia, bem como educação e respeito ao próximo. O livro de Provérbios, texto que correlaciona a vida prática ao contexto da aliança com Javé, ou Deus, contrasta dois modos de existir entre aquele que oprime e o generoso. Alguém pode ler o Provérbios, o livro de Provérbios, capítulo 22, verso 7 até o 9, por favor? O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá ao seu pão ao pobre. Viu a diferença de administração, irmãos? Tem um destaque bom da pessoa que é generosa e aquela pessoa que é mal, que só pensa em ter e ter mais. Amados, se a pessoa se diz cristã, a pessoa que é cristã, mas não se compadece daquele camarada que está passando fome do lado dele, não fica triste quando alguém está se desviando, vê que o irmão está caindo, não se compadece daquele irmão que antes estava conosco e hoje está na rua, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu já vi cristão chegar e dar fulano se dizer, aquele cara era sem vergonha mesmo, que não prestava não, estava na igreja só para estar. Mas gente, olha as oportunidades que Cristo deu, olha as pessoas que andavam em Cristo, Pedro que cortou a orelha de Malco, Judas que o traiu, Mateus publicano, João e Tiago, que chegou para ele e disse assim, permite que um esteja à tua direita ou à tua esquerda, quer dizer, já queria os melhores lugares, né? Não queria nem saber dos outros. Vai ser posse no Brasil, né? depois da posse. Amados, veja só, alguém aqui que leu os 4 evangelhos consegue distinguir se Cristo amava mais um do que os outros dos seus apóstolos? Cristo tinha aqueles que eram mais chegados, que conversavam mais, mas questão de amar, você acha que Cristo amava mais algum do que o outro? Mas João, quando se refere a Cristo, diz aquele que ele mais amava, quer dizer, João se sentiu mais amado por Deus, mas no momento que Cristo falou isso, você percebe o quanto muitas vezes somos egoístas com as coisas que nós fazemos? Então, se não sentimos, amados, compaixão pelas pessoas só porque achamos que ela não merece, como é que podemos achar que somos merecedores da misericórdia de Cristo? Ou somos tão bonzinhos assim? Será que você e eu foi escolhido por quê? Será que foi pelos meus lindos olhos azuis? Ou pelo cabelo liso que eu tenho, que Cristo me escolheu? Será que foi por isso? Porque sempre enxergamos, muitas vezes enxergamos em nós qualidades mais do que os outros, que faz com que interfira no nosso conceito de escolha.
Às vezes achamos que Cristo nos escolheu porque somos inteligentes, somos bonitos, temos uma dicção boa. Ah não, Cristo escolheu a Paulo porque Paulo era um cara todo, sabia que ele ia sair pregando, que ia... Mas, e Filipe? Eu sou um diácono, Deus diz ao Filipe, ó, vem cá, prega para aquele camarada ali. E um dos primeiros mártires da igreja, que também era diácono, que foi Estevão, pregou a ponto de ser apedrejado. Eram pessoas que tiveram tanta autoridade da parte de Deus quanto Paulo e Pedro e todos os outros que foram escolhidos por Deus, e eu e você. Não significa que, irmãos, se hoje estamos aqui, preste atenção, esses exemplos que eu citei, quando a gente analisa a Bíblia, a gente muitas vezes vê os pontos fortes da pessoa e esquece dos pontos fracos que tinha. Se analisarmos bem a Bíblia, Paulo era aquele mesmo camarada que quando o João Marcos ficou com medo de evangelizar, disse assim, ó, eu não quero esse camarada aqui comigo mais não, tira ele de perto de mim, Barnabé, leva para onde tu quiser, mas comigo ele não evangeliza mais não. Quer dizer, era aquele cara mais bruto. Pedro era aquele camarada que era inconstante. Ora estava nos pés do Senhor, dizendo, Senhor, para onde o Senhor for, eu vou estar junto com o Senhor, e ora estava negando a Cristo. Sendo chamado a atenção de Paulo, já depois de receber o Espírito Santo de Deus, ora quando estava com os gentios era uma coisa, ora quando estava com os judeus é outra. Então, se analisarmos a Bíblia, irmãos, vamos chegar à conclusão de que, se fomos escolhidos por Deus, é porque se concretiza fielmente a palavra do Senhor quando ele diz que Deus escolheu as coisas mais loucas do mundo para confundir as sábias. Se hoje você está aqui, se hoje eu estou aqui, é porque se cumpre a palavra de Deus quando diz assim, não se necessita de médicos que estão bons, mas sim doentes. Éramos pessoas doentes, pelo nosso egoísmo, pelo nosso pecado e pelas nossas fraquezas. E foi por isso que o médico dos médicos nos escolheu. Se hoje o pastor Silvio tem a oportunidade de ser pastor, se hoje eu tenho a oportunidade de estar podendo compartilhar com os irmãos o estudo da escola dominical, é porque eu não sou uma pessoa boazinha não, irmão. É porque antes, para o mundo eu não valia nada, e meus pecados já tinham me condenado à maldição eterna. Mas Cristo, pela sua infinita misericórdia, nos escolheu, pessoas mais loucas do mundo, para confundir as sábias. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, é porque Ele nos amou do jeito que éramos. De modo que, usando esse exemplo para a nossa vida, tendo a consciência de que fomos escolhidos porque éramos maus e continuamos maus. Não, mas a gente não continua mal, não, continua sim. O velho homem é mau, de modo que temos que sacrificar ele. E quando somos bons, quando deixamos Cristo viver por nós, assim como diz lá em Gálatas 22, que diz, não vivo mais eu, 2:20 aliás, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí é que somos bons, quando Cristo vive em nós. Então, utilizando esse exemplo para a nossa vida, irmãos, temos que amar as pessoas da forma que Cristo nos amou, assim como ela é. Temos que nos compadecer sim das pessoas que estão passando dificuldade, daquelas pessoas que aproveitam os outros, porque tem pessoas que passam dificuldade, vai morrer passando dificuldade, porque você dá uma cesta básica a ela e não quer trabalhar mais. Aí tem hora que dá vontade de você dizer, não, tem que deixar esse povo morrer de fome para ver se não, irmãos, não, infelizmente ou felizmente não, temos que ajudar, temos que perdoar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 mil vezes. Ah não, é só 490 por dia. Quando Cristo diz 490, é tipo assim, tem que perdoar e continuar perdoando, porque essa é a essência do Evangelho. Quarto ponto, doação e generosidade. Em diálogo com a sessão anterior, podemos observar que doação e generosidade caminham juntos, lado a lado.
A recomendação do apóstolo João é que não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e verdade. Neste contexto, o modo visível do amor de Deus no cristão é a abertura para o outro em sua necessidade. A parábola do bom samaritano, ela deixa isso bem claro, amados. Você vê que na parábola do bom samaritano passou judeus, passou rabinos, passou pessoas religiosas e passou um camarada que era mestiço, passou um camarada que era um judeu não ortodoxo, que era pessoas que tinham se casado com pessoas de fora, que era praticamente recluso da sociedade, e ajudou. E quando houve a pergunta, então quem era aquele próximo? Eu imagino na época os judeus até travando para responder aquilo dali. Eu imagino, irmãos, eu gosto de ler porque eu vendo um filme, eu estou vendo aquilo dali e me concentro naquilo que está vendo, mas eu lendo, eu consigo viajar eu consigo mentalizar aquela imagem, mesmo que seja de uma forma distante, ou não seja de acordo com o que eu imaginei, mas eu vejo aquilo dali, eu fico imaginando os gentios daquela época engasgando para responder a Cristo assim, não, o samaritano fez a vontade de Deus. Nos dias de hoje, amados, infelizmente, nem toda igreja faz igual a nossa. Nem toda igreja faz igual a nossa. A gente procura doar um alimento, levar para as pessoas, que deixa claro que não é por nós, mas por Cristo, que é Cristo que está abençoando aquela pessoa. Mas sabe o que é engraçado lá em Provérbios? Eu estava lendo ainda essa semana, quando diz que tem ímpios que as atitudes se assemelham às atitudes dos filhos de Deus, e alguns filhos de Deus que as atitudes são piores do que dos ímpios. Você já percebeu que algumas religiões que distorcem completamente a palavra de Deus são mais suscetíveis a trabalhar de forma que leve alimento de forma social do que alguns cristãos, do que a maioria das igrejas cristãs? É um absurdo isso. É um absurdo. Se escondendo atrás da Bíblia, quando diz assim, não, nós devemos cuidar da parte espiritual da pessoa, e quando o espírito dela estiver bom, Deus vai abençoar ela e ela vai poder se livrar daquela situação. Aí Tiago vai e diz assim, gente, presta atenção, se você vê uma pessoa com fome na rua e diz assim, vai em paz, mas não dá um alimento para ela, que proveito tirou você disso? E ainda vai mais adiante que diz assim, se você diz que tem fé, mas não tem obra, sua fé é morta. Mas me mostra a tua obra, que eu digo o tamanho da tua fé. Olha que coisa maravilhosa. Não, sou servo de Deus, sou fiel, eu prego, eu evangelizo, e eu me compadeço, aí passa na rua, vê um bêbado jogado no chão assim, sabe onde ele mora, e pensa assim, rapaz, vai sujar meu carro todo que eu lavei, eu não vou botar esse camarada dentro do meu carro não. Aí passa na rua, vê um cara drogado, que é vizinho dele, em vez de dizer, ô rapaz, olha, Cristo te ama do jeito que tu é, esse menino tem jeito não, qualquer dia vai amanhecer com a boca cheia de formiga, e não lembra de orar por ele, não lembra de entregar um folheto, igual o nosso irmão Marcos tem esse trabalho maravilhoso. Sabe por quê? Porque está ocupado demais com a sua vida. Está ocupado demais com a sua vida. Aí agora pensa comigo, irmãos. Essa pessoa que está precisando, que foi ajudada por determinadas religiões de origem exclusiva, quando você for evangelizar, ele vai acreditar mais em quem? Em Cristo ou em quem ajudou ele? Isso é porque o trabalho dos cristãos está alheio demais, está muito subjetivo. Não trabalhamos em sanar
a dificuldade da pessoa. Aliás, muitas vezes não trabalhamos nem em evangelizar as pessoas. Não seguimos o exemplo de Cristo. Cristo ia, tinha uma pessoa cega, o que ele fazia? Curava. Aí depois dizia, olha, tua fé te curou, vai, pega mais não. Muda de atitude, muda de vida. Mas Jesus sanava a dificuldade. Ah, irmão, mas a pessoa está cega, o que é que eu posso fazer por ela? Não tem como fazer nada não. Não, você, se Cristo te der o privilégio de orar pela aquela pessoa fica curada, amém. Mas às vezes só em pegar na mão dela e atravessar a rua, você já fez alguma coisa, né? Você pode até não assumir um aluguel de uma pessoa que está devendo meses de aluguel e está para ser expulso porque não tem dinheiro para alimentar a família dela. Mas se você tiver condição de dar pelo menos R$5, você já fez alguma coisa de coração. Então tem que ter essa sensibilidade, irmãos. Tem que ter. Ou pelo menos deveria ter quando nós aceitamos a Cristo. Deveríamos nos compadecer do sofrimento alheio. Conclusão: o cuidado e o Evangelho são inseparáveis. Não tem como você separar um do outro. Assim como a mordomia cristã e a generosidade. Se você é cristão, é mordomo de Deus, não tem como não ser generoso. Suas raízes não estão em programas, mas em uma relação direta com Deus vivo. Ele é quem define e direciona a qualidade da mordomia, capacitando pessoas dispostas a serem exemplos de cristãos para outros seres humanos e os motiva para serem cuidadosos com a criação e a proclamação do Evangelho. Conclusão maravilhosa. Não tem como você separar uma coisa da outra, irmãos. Não tem. Há uma relação direta na qual Deus, que é o dono, Ele é que direciona através do seu Santo Espírito o caminho que deveremos seguir, ou que devemos seguir. Se por um acaso você, esta manhã, ou alguém que está nos escutando esta manhã, não tem direcionado a sua vida de forma correta, não é porque Deus não está falando. Talvez você só não esteja ouvindo ou não queira ouvir. Porque muitas vezes sentimos no nosso coração uma vontade de ajudar alguém, de evangelizar. Quem nunca aqui acordou com uma determinada pessoa na mente para poder falar do amor de Deus, mas tem uma casa para varrer, tem trabalho para fazer, e quando chega em casa está muito cansado e não vai lá. O Espírito Santo de Deus direcionou você teve 24 horas do dia para poder fazer aquilo que foi direcionado por Deus para fazer, mas não fez, esqueceu e vida que segue. Houve uma desproporção de valores. Para pensar e agir, você consegue perceber que quem você é e tudo o que tem pertence exclusivamente a Deus? Consegue perceber que tudo que somos é de Deus e que o que somos também é dele? Seu estilo de vida inclui servir bem a Deus como mordomo fiel, a gente serve a Deus mesmo, fielmente. Seu estilo de vida inclui servir bem as pessoas com cuidado. Você é uma pessoa simpática, cuida das pessoas, tem cuidado em falar com as pessoas. Sua vida pode ser vista como uma doação completa à obra de Deus no mundo. Amados, não precisamos responder isso. Não para as pessoas, mas para nós mesmos isso aí precisa ser respondido. Se por acaso, em algum desses 4 pontos, teve uma divergência de opinião, temos que voltar a analisar a palavra de Deus, que é a profecia mais completa que tem, e voltarmos aos nossos primeiros valores, como a Bíblia diz lá em Apocalipse, lembrando do primeiro amor. Amém? Agradeço a oportunidade e que Deus muito nos abençoe. Passo de volta ao trabalho, pastor. E pense nisso, irmão, que nós pensemos nisso, em continuar firmes na presença de Cristo.
Amém, né, meus irmãos? Deus seja louvado por esse ensino maravilhoso. Glória a Deus por sermos uma igreja que pensa dessa forma, né? Precisamos ajudar o nosso próximo. Porque tem muitas pessoas neste tempo precisando muito da nossa ajuda. Um pouquinho que a gente tira do que a gente tem vai ajudar bastante aqueles que não têm nada. Que nós tenhamos um domingo abençoado, um domingo de paz, e que logo mais, irmãos, possamos estar aqui para um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, onde nós estaremos aqui fazendo um culto especial ao Dia dos Pais, estaremos aqui orando, clamando a Deus, ouvindo da palavra do Senhor, aquilo que Ele tem a nos falar neste dia tão especial para nós pais, para nós filhos. Tenho certeza que vai ser edificante. Então, possamos estar todos aqui. Se você puder, traga um filho, traga um pai, para poder ouvir a palavra do Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por este momento. Obrigado pela vida do nosso irmão que nos trouxe a lição nesta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Que nós possamos, Deus, colocar em prática em nosso viver, porque temos certeza que isso agrada o coração do Senhor, Pai. O Senhor dê a nós um domingo abençoado, um domingo de paz, e que logo mais, Deus, nós possamos estar aqui com toda a alegria do nosso coração, para juntos, como igreja, Deus, prestar um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, em agradecimento ao Senhor pelos pais, pelos filhos, e que tudo seja para a honra e louvor ao nome do Senhor. É assim que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para encerrando o nosso culto. Nas